Bom, pessoal, então como eu estava dizendo, né, esse gráfico ele mostra basicamente, aí qualquer coisa vocês vão ali no bate-papo, vai falando, ó, melhorou, não melhorou. Qualquer coisa, em último caso, eu reinicio a máquina. Vocês esperam um pouquinho, eu reinicio a máquina e depois nós entra tudo de novo, se ficar muito impossível. Tá? Tá certo. Vamos lá. Ah, o Gabriel perguntou até quando? Até umas 8h30 mais ou menos no máximo, para não ficar tão cansativo. Sexta-feira hoje, né, gente? Foi pesado essa semana se adaptando, né? É, tá, olha, assim, foi foda. É. Então a gente vai até umas 8h30 no máximo e vamos passar rapidinho, porque é uma revisão. Depois vocês dão uma olhada lá no material e se tiver dúvida vocês tiram comigo, mas com certeza essas aulas foram iniciais, então ela não é tão assim, tão complicada, né? Vamos lá. Ah, o Gabriel tá falando que tá. Vamos tocar então pra gente ver se a gente consegue já matar isso o mais rápido possível e já fazer essa revisão. Eu vou focar, eu acho, mais lá no plano no projeto de rede sem fio, acho que é o mais importante, tá bom? Eu vou tocar aqui bem rápido para chegar no projeto de rede sem fio, que é o mais importante, que é o que mais interessa pra gente. Então, esse gráfico aqui, ele mostra o custo, né, de um processo de projeto. O custo inicial é bem baixo, lembrando que esse custo não é dinheiro, é pessoas e tudo mais. Na organização do projeto já envolve mais gente, envolve mais desprendimento de energia, envolve mais dinheiro. Na fase do projeto, que é a execução do trabalho, é o que envolve mais com relação ao desprendimento, né? E na fase final do projeto, envolve um menor custo aí, entre pessoas, energia e dinheiro. Então a ideia dessa apresentação é basear nossa gerência de projeto no PMBOK. O PMBOK consiste em melhores práticas, né? Como que seriam essas melhores práticas? Vários profissionais da área desenvolveram aí e falaram assim, ó, o que dá certo em projeto? O que a gente tem que fazer para que um projeto chegue até o final dentro de uma qualidade aceitável? Aí eles desenvolveram esse PMBOK. O PMBOK é uma aliança, né? É uma associação de profissionais que pegaram vários casos exitosos, né, que tiveram sucesso e construíram aí o que eles definem como melhores práticas. E dentre essas melhores práticas estão as 10 áreas do conhecimento de gerenciamento de projeto. O PMBOK diz que se você se atentar em cada uma dessas 10 áreas, você consegue ter um resultado adequado, né? Então eu vou passar aqui porque o PMBOK depois também, se vocês quiserem, eu tenho um canal que eu assino no YouTube que é bem legal e ele traz várias situações do PMBOK, tá? Por que, que esse canal apareceu para mim agora? A minha esposa ela tá fazendo mestrado na área de saúde e educação e ela vai aplicar o PMBOK em situações, por exemplo, de atendimento ao aluno com necessidades especiais, né? Então é legal porque o PMBOK atualmente é o que é usado aí em todas as atividades de projeto. Então eu vou depois passar para vocês esse canal aí para que vocês dêem uma olhada no PMBOK. Então aqui cada item desse vai tratar de uma gerência do PMBOK, né? A gerência a primeira gerência do PMBOK é a aquisição do projeto, depois gerência de qualidade do projeto, a parte de risco, né? Eu lembro que nas aulas, não sei se vocês recordam, nessa parte de risco eu fiz uma explanação sobre o que é o risco, o que se define como ameaça, vulnerabilidade, lembram disso? A gente conversou sobre a definição de risco. Bom, depois a parte do escopo, né, que é muito importante, porque o projeto ele tem que nascer com uma cara já. Essa cara é definida no escopo dele, porque eu vou atender o escopo do projeto. Qualquer coisa que foge do escopo muda o projeto, tá? E o gerenciamento de custo, né, do meu projeto. Então, o quanto que vai custar esse projeto. O gerenciamento da integração, né? Porque o projeto, não sei se vocês se recordam, quando a gente conversou sobre
O que aconteceu aí, Leonardo? Saiu Quem que teve acesso não autorizado? Alguém que quis entrar? Ah, a Raquel? Não, a Raquel chegou agora. A Rafaela? Ah, tá. Ah, tá, ok. Estranho. Às vezes é arquivo temporário que ficou na máquina. Bom, vamos lá. Quando o projeto ele é feito por partes, né? Várias equipes trabalhando em várias partes. Você tem depois que integrar esse projeto. Então é legal porque o PMBOK trata disso, como é que você integra essas partes. Avisando deixa eu avisar a Raquel aqui. Depois então a gente integra esse projeto. A próxima etapa aqui é gerenciar a comunicação, né? Isso é muito importante, como é que a gente tanto durante esse projeto como depois também. O gerenciamento dos recursos humanos, né? Quais são qual a característica de cada pessoa que está envolvida, os patrocinadores, os clientes, os colaboradores individuais, os especialistas. O gerenciamento de tempo, isso é muito importante para cumprir os prazos. E, por fim, a qualidade, né, do meu projeto. Então, aqui essa figura traz uma ideia de como funciona um projeto quando a gente não se atenta a essa situação, né? Olha só, aqui, esse primeiro aqui é como o cliente explicou que ele queria o balanço, né? Depois, esse segundo aqui é como que o líder escreveu, né? Esse balanço. Aí, como o analista projetou, como o programador construiu, como o consultor de negócios descreveu, como o projeto foi documentado, zero, né? Não teve documentação nenhuma, como as funcionalidades foram instaladas, como o cliente foi cobrado lá, o cliente foi cobrado por uma montanha-russa. Como foi mantido, o projeto aqui simplesmente nem teve continuidade, e como é que o cliente realmente queria. Então o PMBOK, ele traz a ideia de que você tem que saber chegar no que o cliente precisa aqui, na parte, no projeto em si. Entender isso de uma forma clara, para que tudo vá como o cliente desejou. Ah, mas no meio do caminho o cliente mudou de opinião, mudou de opção. O projeto muda porque mudou o escopo. Você estava cobrando para aquela situação, você organizou as pessoas para aquela situação e de repente mudou o produto final, o cliente quis que mudasse, simplesmente muda tudo. Bom, agora eu vou já partir para outra apresentação que é referente à metodologia top-down. Então, primeiro a gente viu como é uma gerência de projeto baseada em melhores práticas, né? É claro que a gerência de projeto é uma ideia, é como você vai conceber um projeto dentro de uma filosofia de projeto. Só que a gente precisa de uma metodologia. A metodologia seria assim, a receita de bolo, né? Você pega a farinha, põe o ovo, bate não sei quantos minutos, depois você põe no forno e de repente sai o bolo. A metodologia, a gerência de projeto PMBOK que a gente viu anteriormente é o segredo do mestre Cook, entendeu? É ali que você vai tratar o chocolate por causa da qualidade. É ali que você vai tratar o formato do bolo, qual forma que o cliente quer o bolo. A qualidade da farinha, a qualidade do ovo, tá? Quanto tempo que esse projeto vai ficar no forno,
para sair de acordo com o que o cliente quer. Se ele gosta de um bolo mais molhadinho, se ele gosta de um bolo mais sequinho. Mas a metodologia é importante porque é ela que vai executar o processo. O planejamento do PMBOK não executa o projeto em si. Ele traz a filosofia, ele traz o mestre Cuca, entendeu? Ele traz as habilidades para trabalhar com aquilo. A metodologia não, a metodologia ela já vai lá e executa. Então, a metodologia que eu selecionei, existem várias, mas a metodologia que eu selecionei, que é a que eu gosto, que é a que eu uso, é a que eu consigo realmente aplicar o PMBOK nela, é a metodologia top-down. O que a metodologia de top-down fala? Ela fala assim que a gente tem que começar o projeto pelas necessidades da aplicação dele e não por aquilo que o cliente acha que tem que ser bom, não aquilo pelo que o usuário acha que tem que ser bom. É a mesma coisa de você, por exemplo, todo mundo aí é casado, vamos supor que vocês são casados, né? E tem um filho. O filho chega no Natal e fala assim: pai, eu quero um carro, né? Ele fez 18 anos e ele quer um carro. Aí você chega pro teu filho e fala assim: que carro que você quer? Ah, eu quero um carro 2.0 com roda aro 18, rebaixado, com som de não sei quantos decibéis, do mais caro violento, com DVD, filme. Eu quero um Cruze, aqueles carros Cruze, que é o caríssimo, com tudo, luz neon embaixo, tipo Velozes e Furiosos, né? Aí você aparece pro teu filho com um Uno 91, com aquele painel frigobar, sabe aquele painel que desmonta do Uno 91, que é uma caixinha que ele cai, com rodinha 14, mais barato que existe aí na face da terra. E você vira, o teu filho fica nervoso, fala assim: pô, cadê meu Cruze? Mas você vai usar o carro só para ir na escola. Você não vai usar o carro para mais nada, né? Então, olha só que interessante, né? O pai teve uma visão da necessidade baseado no orçamento que estava disponível para comprar o carro. O filho não sabe nada de orçamento, quem ia dar o carro era o pai. Ele queria um carro que, nossa senhora, por um preço, por um orçamento que ele nem sabia o quanto que tinha. Então, a mesma coisa acontece dentro de um projeto de rede. Quando você vai e pergunta o que o cara quer para a rede dele, nossa, ele quer a rede mais rápida do mundo, com equipamentos de alta performance, com firewall caríssimo. Aí quando você pergunta para ele qual é o valor que você vai pagar para isso, quanto você tem, qual é o budget, né? O nome que é dado aí dentro do meio dos negócios, né? Qual é o budget que você tem para isso? Aí ele fala: eu tenho R$100 para comprar o roteadorzinho, só dá para comprar um roteador Wi-Fi, né? Então, basicamente, a ideia da metodologia top-down é essa. Você começa a análise do projeto, da viabilidade do projeto, baseado na aplicação dele. Aí depois você vai aumentando coisas, às vezes até coisas desnecessárias, baseado no desejo do seu cliente, mas deixando claro que o que ele precisa é aquilo, que o que ele está querendo é a mais, tá? Então essa é a ideia. Com isso você garante a execuibilidade do projeto. O projeto se torna execuível, tá? Execuível e sem frustrar o cliente, né? Ah lá, a metodologia top-down é um método sistemático em criação de redes e tem o seu foco nos aplicativos. Ah lá, ele olha o que você usa na rede. Ah, eu uso só Word, Excel. Então, beleza. Você vai ter uma rede, no mínimo, você vai ter uma rede para atender isso. Você pretende usar algo mais violento? Ah, eu pretendo. O quê? Ah, eu pretendo usar o PowerPoint.
Pô, mas PowerPoint, a rede dá conta. Mas você pretende usar uma coisa assim absurda de gravação de arquivos, processamento centralizado de imagens? Não, eu só uso Word, Excel e o ano que vem eu vou usar o PowerPoint. Pô, então você não precisa comprar uma estrutura violenta dessa, né? Você pode pegar esse dinheiro e fazer capital de giro com ele e ganhar mais dinheiro. Então a ideia da metodologia top-down é essa. Se o cliente quer algo além do que ele precisa, que ele tenha consciência disso, né? Pessoal, tudo bem até agora? Tranquilo? Sossegado? Vocês estão entendendo? Estão vivos? Vai se manifestando aí no chat para ver se há vida após a tela. Bom, então essa fase envolve essas questões de trazer essas informações junto ao cliente com relação ao tipo de projeto. E aqui a gente vai vendo as atividades da fase, né? Identificando as necessidades e metas do cliente, né? A gente analisa a meta, desculpa, analisa as restrições técnicas, se há alguma questão restritiva. O que seria essa restrição técnica? Por exemplo, se eu preciso instalar uma rede em um lugar que eu não tenho duto para passar o cabo de rede. Que eu vou precisar contratar, por exemplo, uma empresa de construção para rasgar o chão, fazer um buraco para passar um duto para levar o cabo de rede para outro lugar. Então concorda que isso aqui acaba sendo uma restrição técnica? Então eu preciso analisar essas questões. Caracterizar a rede existente, né? Ver o que eu tenho, que eu posso aproveitar ou não. Ver, porque, olha só, às vezes você vai implantar uma rede, você vai atualizar uma rede já existente. E você concorda que, no mínimo, essa rede que você está atualizando tem que ser melhor que a anterior? Tem que ser mais rápida, mais avançada? Então você precisa primeiro caracterizar a que já existe, diagnosticar ela, para que você consiga depois fazer uma comparação entre o antes e o agora, depois da rede pronta. No mínimo. Senão o que vai acontecer é o teu cliente virar assim, ó, ficou pior do que estava. Desfaz tudo. Não sei, já aconteceu isso com você, Davi, ou não? De fazer um trabalho, por exemplo, e o cliente falar, pô, tá pior que estava. E se você tivesse feito um diagnóstico antecipado, você poderia ter mostrado a diferença. Já chegou ou não? Ou graças a Deus não? Ah lá. Abre o microfone e conta pra gente aí a sua experiência. Pro povo parar um pouco de ouvir minha voz também. Até eu tô cansado de ouvir minha voz, eu só ouço minha voz ultimamente. Alô, som. Estamos ouvindo, positivo operante. Pode. Uma cliente me trouxe um notebook aqui, um Lenovo, modelo, não lembro o modelo agora, G485. Ele possui as incríveis características: processador de 0,99 GHz e 2 GB de RAM. E ela falou que estava travando muito, a tela estava quebrada. E eu disse para ela que a tela solucionaria, né? Inclusive eu tinha uma tela aqui semi-nova, fiz pela metade do preço, né, para ela, para poder fazer o serviço. E disse que o processador é muito lerdo, 0,99, basicamente para edição de texto e planilha eletrônica, e serviços comuns de escritório, né? Ela falou assim, tudo bem então, e essa lentidão dele, você consegue melhorar? Aí eu olhei o sistema de 64 bits e falei para ela, a gente pode colocar mais um módulo de memória de 2 gigabytes, e pode ser que ele melhore aí uns 30%, não muito, 30, 40%. Muito bem então, senhor Davi, o senhor pode fazer entre a tela e o módulo de memória, e o serviço de formatação e tudo que ela pediu para poder limpar, estava cheio de vírus. Cobrei total R$ 380. Só a tela foi 200 ela cacetada, né? A tela e um módulo.
arrumei, deixei redondinho, ficou novo, bati foto, coloquei foto no Facebook e tal. Ficou, assim, para o que eu propus fazer para ela, ficou muito bom. Aí eu fui entregar a máquina para ela. Na casa dela, ela ligou, olhou, falou assim: ah, agora eu vou poder fazer videoconferência. Eu falei assim: nossa, fudeu, né? Pô, desculpa. Eu falei assim: mas a senhora não falou que ia fazer videoconferência. Se a senhora tivesse me dito que faria videoconferência lá no início, eu já falei para a senhora: não compensa arrumar. Porque é um processador com 1 GHz de RAM de processador, ele não vai conseguir nem receber o vídeo e nem enviar o vídeo ao mesmo tempo nunca. Né? Ah, mas você falou. Eu falei assim, não, se você quiser, tá gravado no WhatsApp isso. Né? Ah, então tá bom. Pagou os R$ 190, aí quis enrolar para poder pagar os outros 190. Ah, por fim eu acabei. Aí ela falou assim, olha, esse notebook voltou pior do que estava. Uma Dona Rosa, eu falei assim, Dona Rosa, você coloca a mão na consciência, bem. O que é isso? Ó, tela trocada, tela nova. Só tá com 4 GB de RAM agora, tá tudo funcional. Eu fiz ele funcionar na frente da senhora. A senhora disse para mim que tava melhor, agora estão falando uma besteira dessa. Ah, é que eu não tô conseguindo acessar os vídeos, mas eu expliquei isso pra senhora. Agora eu preciso receber pelo serviço. Eu fiz o que foi proposto. Tá tudo documentado, com nota fiscal, tudo certinho. E aí, então eu tô aí, né? Ver o que vai acontecer daqui a um mês. Se eu vou receber ou não esses R$ 190. Olha, Davi, é tenso, cara. Mas eu lembro que na época antiga que eu mexia com manutenção, eu rodava aquele PC Analyzer, que é um software, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que na internet Eu agora. tenho ele. Que dá um coeficiente. PC Master. Aham. PC. Hã? O Master eu tenho que ser mais, velho. Não, não, Pera aí que eu vou falar. PC Maker. Pera aí. Eu vou achar um nome aqui. Ele gera um relatório que é um código, um coeficiente, um ranking. Quer ver? Aqui, ó, é o... Aí que eu já vou mostrar já. Minha máquina tá uma carroça, cara. Ah, Davi, eu troquei a tela do meu Note, viu? Lembra que eu tinha falado pra você? Nossa, mas isso aí foi transação de pensamento? Nossa, eu troquei a tela do meu Note, Eu cara. ia perguntar isso pra você agora. Eu mesmo troquei, comprei a tela, eu tinha que ir pra São Paulo, aí eu passei lá na Santa Ifigênia antes da pandemia e troquei a tela. PC Mark. Cara, Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. PC entendeu? Mark. Existe até hoje e eu acabei de pôr o nome dele na internet aqui. Ele saiu como um dos melhores testadores aí de Aonde que tá? desempenho até hoje. Hã? O PC Mark. que eu fazia? Eu rodava o PC Mark na máquina, gerava um relatório com um código. E depois, na hora que a máquina estava pronta, eu rodava o PC Mark. É isso que é pago, né? Tem que pagar por ele. Não, mas tem versão trial dele aqui. Tem uma versão que você instala na máquina, ele roda uma vez e você instala de novo de boa. Ah, é? Tem. Ou se não, acha outro também. Tem vários, viu? Aqui, ó. Quer ver, ó? Eu pus o nome dele, apareceu aqui, ó. 3D Mark, olha lá. Power Mark, Disk Mark. Tem um gratuito também, viu? Eu lembro que... Aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. PC Mark 10. Então, aí, ó. Porque a ideia de você caracterizar, né, é muito importante pra tudo, né? É igual você lavar carro. Você vai lavar o carro, se você, por exemplo, ir lá buscar o carro e o carro tá do mesmo jeito que você deixou, o que você vai falar pro cara? Né? Uma bosta. Mas no caso do carro, é visual, né? Você consegue ver. Aham. No caso do computador, é uma coisa abstrata, né? O computador, ele é abstrato. Só pelo fato de você, por exemplo, formatar a máquina, deixar ela igualzinha do jeito que estava. Aí você vai instalar um antivírus, você já ferrou a velocidade, né? Dependendo do antivírus. Uhum. Bom, vamos tocar aqui. Então, Vai lá. o,
essa parte de... Eu vou direto aqui nos fluxos, olha lá. A fase 2, você faz o projeto, você projeta a topologia de rede, você projeta os modelos de endereçamento IP, você seleciona os protocolos que vai utilizar, no nosso caso é o TCP/IP, e você desenvolve as estratégias de segurança na topologia top-down. Lembrando que cada parte, cada bloco desse aqui, cada coisinha dessa aqui, você deve aplicar o PMBOK, né? Olhando para risco, olhando para qualidade, olhando para a quantidade de pessoas que são necessárias para realizar esse trabalho. Entenderam ou não? Porque aqui só está dizendo assim, ó, você precisa desenvolver as estratégias de segurança. Mas o PMBOK me traz uma outra visão de como é que eu tenho que fazer isso. Entenderam? Por isso é que a topologia top-down te mostra o que fazer. O PMBOK te mostra como fazer. Entenderam? Estudem PMBOK. PMBOK é muito bom. PMBOK é muito, muito bom. Então, vamos passar para o próximo bloco. Ah lá, o próximo bloco. Soluções de tecnologia de dispositivos para a rede de um campus, por exemplo. E solução de tecnologias de dispositivos para redes corporativas. Vamos passar agora para outra parte lá. Teste e otimização de documentação de projeto de rede. Então, lembrando que o projeto tem que ser documentado. Aí vem a fase teste de piloto da rede. Então, a rede aqui lá atrás já foi concluída. Aqui eu estou testando ela. Aqui eu estou tentando melhorar o que já foi feito de bom, né? E eu vou documentar esse projeto finalizado já, para que se torne aí a minha memória de projeto. Para que eu aprenda, né? Para que os erros e acertos sejam considerados no próximo projeto e eu evolua. Pessoal, alguma dúvida sobre a topologia top-down? Vocês se recordaram das aulas? É claro que na aula a gente detalhou muito mais, porque a gente usou praticamente uma aula inteira de 4 aulas para isso, né? Se recordaram? Legal. Vocês chegaram a estudar isso durante esses meses parado ou não? Chegaram a ver alguma coisa? Não, né? Eu vou carregar aqui a outra aqui. Então agora a gente vai ver a parte principal, que eu acho que a parte principal é o projeto de rede sem fio. Projeto de rede sem fio, vamos lá. Num projeto de rede sem fio, a gente tem que verificar sempre, considerar as condições da aplicabilidade de um projeto de rede sem fio. Quando a pessoa vem para você e fala assim, olha, eu quero implantar uma rede sem fio na minha empresa, o que você tem que considerar? Que o projeto de rede sem fio, a segurança dele, que é menor do que uma rede cabeada, a disponibilidade da rede sem fio é menor do que uma rede cabeada, e a velocidade de uma rede sem fio é menor do que uma rede cabeada. Aí você fala assim, professor, mas disponibilidade, eu não estou com uma rede móvel, eu não posso andar com o meu equipamento, isso é mobilidade. Se você andar muito, a rede para de funcionar, porque você saiu fora da área de cobertura. Ah, mas e o cabo? O cabo você não vai andar, você vai ficar quieto no teu lugar, você está com o cabo espetado na máquina, né? Ah, mas eu não vou ter mobilidade, mas você vai ter disponibilidade. Ah, mas e se eu quiser ir lá na sala? Não vai. Você não vai, a não ser que tenha um cabo de rede com uma máquina lá. Entenderam a jogada da coisa? Né? A mobilidade, ela traz a facilidade. Aí a pergunta é, você necessita dessa mobilidade? Né? Em troca da disponibilidade? Em troca da segurança? Em troca da velocidade? Será que a mobilidade é mais importante dentro de uma corporação do que a segurança? Do que a velocidade? Do que a disponibilidade? Né? Eis a pergunta. Em casa tudo bem, né? Você está com o celular na mão, você quer ir no toalete,
você leva o celular e continua no Wi-Fi. Aí sim, é melhor a mobilidade, você não está nem aí com segurança, você não está nem aí com velocidade, você quer só ficar lá no WhatsApp, você não usa nada que exige velocidade. Agora, numa corporação é diferente, né? Então você precisa ter essa noção de estrutura, de aplicabilidade. Você tem que levar em consideração as diversidades arquitetônicas. Lembra que a gente conversou que a rede sem fio ela dá um monte de problema se ela tiver, por exemplo, obstáculos, né? Se você tiver, por exemplo, uma porta de madeira, janelas de vidro, parede de drywall, parede de alvenaria. Então é complicado. Você tem que considerar as estruturas físicas, os pavimentos, piso 1, piso 2 e demais itens. Até um vaso de planta pode prejudicar o sinal de Wi-Fi. Você precisa ter visão dos usuários que vão utilizar a rede de acesso, qual é a aplicabilidade, a disponibilidade orçamentária, se tem grana para poder ter essa rede dentro desse contexto, né? Que senão vira aquela mesma história que eu já contei, né? O cara vem, ele fala que ele quer alta velocidade, alta segurança e vem com R$100, né? Para poder ter tudo isso. Não, você não vai conseguir. E a cobertura, né? Até onde vocês querem essa rede sem fio? Então, e deve considerar também que um projeto de rede sem fio sempre vai ser diferente do outro, porque a infraestrutura muda, os pavimentos mudam e vários itens mudam. A aplicação que o usuário quer muda. Então, cada projeto de rede sem fio é um caso. Aqui são algumas perguntas que você deve fazer para si mesmo, tendo em vista a pesquisa que você está fazendo com o cliente sobre se o projeto de rede sem fio é interessante ou não. E a gente tem aí o item mais importante do projeto, que é o Site Survey, que é o planejamento da rede sem fio. É você realizar a inspeção técnica nos locais onde serão instalados os equipamentos de rádio, para que você consiga depois planejar essa implantação da rede sem fio previamente, para saber aonde é que vão os rádios, quantos rádios, qual potência, para que depois você faça o levantamento dos equipamentos que precisam ser comprados e só lá no final, com a rede já funcionando no plano, é que você vai implantar esses rádios nas paredes e tudo mais, tá? O Leonardo caiu? Você caiu, Leonardo? Ou a hora de atualizar a tela aparece isso? Ah, o Leonardo tá offline. Deixa eu colocar aqui para ele no WhatsApp, peraí. Ah, ele voltou. Mas tenta, Leonardo, abrir com outro browser. Hoje eu tive um problema com a RNP numa reunião que eu estava usando o Chrome. Aí eu usei o Mozilla. Parou de dar problema. Não sei o que aconteceu. Não sei se era um problema de atualização, alguma coisa assim. Mas pode ser a própria RNP que tá lerda mesmo. O Moodle ontem caiu, ficou fora mó tempo. Um monte de aula para preparar, atrasou tudo. Ah, o irmão tá jogando no PC.